Voltamos com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre o setor agropecuário, o potencial de expansão, as dificuldades do Plano Safra e as implicações de questões relacionadas ao meio ambiente. Eu converso agora com Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, coordenador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas. Professor Roberto, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, vamos começar falando dessas questões relacionadas ao Plano Safra, né? O governo teve dificuldade para conseguir aquele crédito extraordinário, a sessão foi remarcada para o dia 11, o plano deveria ser anunciado dia 12, né? Aliás, já deveria ter sido anunciado antes. Faz muita diferença, traz grandes riscos aí para a safra, para o plantio em geral? O Plano de Safra tem uma importante parcela na definição dos produtores sobre o que vão plantar e quanto vão plantar de cada produto. Só que um atraso de uma semana, 10 dias, não vai afetar muito isso. Há outros temas muito mais complexos do que esse, né? O tema da guerra comercial entre Estados Unidos e China, com reflexos positivos no curto prazo, que a China acaba importando mais do Brasil, mas negativo no longo prazo, porque cresce um neoprotecionismo nos países desenvolvidos que pode afetar os países em emergência como o nosso. Tem o problema da peste suína. Mas vamos falar então da questão da guerra comercial. Em princípio o Brasil saiu ganhando, não é? Porque ele ocupou alguns espaços nas exportações com a sobretaxa que foi aplicada. Isso não se sustenta? No longo prazo há um risco de não sustentar. Primeiro, porque o mercado se ajusta, né? Outros países vão produzir mais do que produziam hoje em dia em busca desses mercados. Segundo, porque essa guerra não parece ser uma guerra permanente de longo prazo, pode haver um ajuste aí na frente. E terceiro, que é o mais importante, vem surgindo, com base na ação do presidente dos Estados Unidos, um novo protecionismo agrícola, determinado pelos países mais ricos, que subsidiam seus produtores e inibem a entrada de produtos de países estrangeiros. Então isso pode gerar uma fortaleza protecionista, como teve no passado, destruindo todas as conquistas da OMC nos últimos 40 ou 50 anos e inibindo o avanço de países como o Brasil. Então, o meu grande medo, a minha grande preocupação não é no curto prazo, é no médio e no longo prazo. É uma onda protecionista mesmo. Uma onda protecionista, né? Nitidamente. Inclusive, Trump questionou o papel da OMC em várias ocasiões. Né? Exatamente. Agora, tem potencial no exterior para a produção dos produtos que o Brasil é líder de mercado ou que está entre os maiores fornecedores? Tem. Não é de ação imediata, não é um processo rápido, mas países na América Latina e na África que têm condições climáticas edáficas parecidas com as nossas, podem avançar. Claro, vai precisar de dinheiro, tecnologia, infraestrutura que não se resolve rapidamente. Mas a China, por exemplo, está investindo vigorosamente na produção agrícola nos países africanos, para garantir o seu próprio suprimento. Então isso pode ter um crescimento. Além disso, países como o Canadá, vários países da Europa podem aumentar a produção de oleaginosas também. Mas não é uma coisa rápida, é um processo que pode nos perturbar. Mas aí como é que o senhor vê a posição do governo brasileiro em relação a essa questão externa? Porque há uma proximidade do governo Bolsonaro com o governo Trump, há uma posição aí em defesa do protecionismo, não é? Inclusive criticando a globalização em alguns aspectos, ou a chamada o globalismo, que é diferente, mas também envolve essas relações mais intensas no comércio, né? Na verdade, não vejo uma política clara internacional do Brasil. Ela tem movimentos bruscos de vai e vem, como, por exemplo, a questão da mudança da sede da Embaixada Brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, foi, voltou, o primeiro movimento contra a China, que já desapareceu também. Então, há uma certa incerteza, digamos assim, quanto à política externa brasileira. Agora, nós somos um país muito grande, do ponto de vista agrícola, podemos ser um grande supridor mundial de alimentos, energia e fibras, de modo que nós temos que estar abertos a todos os mercados, inclusive e com preferência para a Ásia. A Ásia tem hoje mais da metade da população do mundo e aumentando a população mais do que outros países desenvolvidos e onde a renda per capita também cresce mais. Portanto, a demanda por alimento, fibras, energia, crescerá na Ásia mais que nos países desenvolvidos. Então temos que olhar para tudo
em busca de mercados cada vez mais demandantes. Agora, falando ainda da China, tem a questão do porco, que eles estão com problemas seríssimos lá na produção da carne de porco, e o Brasil teve um caso atípico de vaca louca aqui, que também suspendeu temporariamente as exportações. Então, nessa área da pecuária, produção de carne, como é que fica a relação Brasil-China? Esse tema da vaca louca aí é excepcional. A própria OIE, que é a Organização Mundial de Epizootias, já reconheceu que é um caso excepcional, não tem o menor risco para países importadores. Agora, o tema suínos na China é um pouco mais grave, né? Mas as reais consequências da peste suína africana na China e em outros países asiáticos vai depender de algumas ações que estão para acontecer ainda. Por exemplo, a peste suína não afeta a saúde humana, só afeta suínos. De modo que eu não vejo uma razão muito consistente para matar 200 milhões de cabeças. Eu acho que eles vão acabar comendo isso de uma forma ou de outra, né? Mas tem uma questão sanitária, né? De você a questão sanitária não comercializar um produto que teria alguma doença. Né? Sim, esse é o tema. Não afeta a saúde humana, afeta a questão de criação de porcos. Então, se forem realmente sacrificar milhões de cabeças de suíno, significa o quê? Vai haver uma redução da demanda por grãos. Soja particularmente, e a China é de longe nosso maior mercado de soja. Portanto, se ela diminuir a compra de soja, vai haver um reflexo na queda dos preços da soja. É tudo uma balança, né? Uma balança. Melhora de um lado, piora do outro. Bom, mas então vamos vender soja para quem? Para quem vai fazer suíno e ave, né? Mas quem? União Europeia, os países asiáticos, Estados Unidos? Então vamos fazer aqui mesmo. Mas nós produzimos hoje 4 milhões de toneladas de carne de porco por ano. E a China consome 50 milhões por ano. Portanto, nem que a gente aumentar em 50%, não vai ser um grande processo. Depois, quando superar esse problema todo e a China voltar a produzir suínos numa nova forma, até por causa da questão sanitária, o que vai acontecer com o que nós tivemos aumentado de produção aqui? Então, é um tema delicado, é que precisa estudar com muito critério e negociar muito bem com a China e com outros parceiros comerciais, para que os preços não sejam derrubados na área de grãos, e que a gente tenha um acesso a um mercado com valor agregado, com carne exportada daqui. Mas tudo muito cuidadosamente negociado, para não haver risco para o país e para o produtor rural brasileiro. Agora, eu queria saber a sua avaliação em relação a essa proposta que circulou, que há pouco eu estava comentando, de você ter uma moeda única com a Argentina, sendo que a Argentina ela é parceira do Brasil em algumas questões, mas na área agropecuária a gente já teve grandes embates, né, e concorrência. Denise, nós não temos sequer harmonização tributária, harmonização cambial. Nós não temos uma harmonização nas taxas de juros. Não temos inflação completamente dispara. Eles estão lá com inflação de 50% ao ano, nós com menos de 5% ao ano. Então, a realidade macroeconômica dos países é tão diferente que uma composição macroeconômica é muito complexa. Agora, já partir para a moeda única, sem sequer ter os impostos iguais nos dois países, eu acho muito longe de acontecer isso. Não quer dizer que não vai acontecer algum dia, mas tem que harmonizar muitas outras questões antes. Porque o próprio Mercosul ficou devendo aqueles avanços que se esperava em termos de integração, né? Olha, sequer um acordo entre nós, Mercosul e a União Europeia, a gente consegue há 15 anos, estamos negociando, porque não há uma integração entre os 4 países do Mercosul. Imagine uma moeda única, vai demorar muito tempo. Mas é um sonho que vale a pena sonhar. Agora, falando em sonho, o Brasil teria condições de dobrar o setor agro em 5 anos? Porque eu vi alguns estudos nesse sentido, que o potencial de expansão é muito grande. Tem algumas informações que não chegam ao grande público, né? A gente comenta permanentemente na mídia a produção de grãos do Brasil. 240, 250 milhões de toneladas, e esse progresso vem ano a ano avançando. Então, ok, números redondos, 240 milhões de toneladas de grãos, mais 620 milhões de toneladas de cana, 50 milhões de sacas de café, 20 milhões de toneladas de carne. Quando vão ter de papel e celulose, quando vão ter de hortifrutigranjeiros, de laranja, tem 1 bilhão de toneladas que o Brasil produz todos os anos. É um número astronômico em nível mundial.
Agora, o ano passado nós exportamos 100 bilhões de dólares. Se nós aumentarmos isso em 4, 5% ao ano, nós podemos chegar facilmente a 500 bilhões de dólares em 4 ou 5 anos de exportação. Se você colocar essa exportação com o valor da produção, é $1 trilhão. Agora, então, o sonho do 1 trilhão não é um sonho impossível e nem distante. Mas é uma questão de produtividade, e eu queria colocar uma outra questão, que são os problemas ambientais que nós estamos vendo no atual governo, que já tem provocado aí questionamentos, principalmente da Europa, que fica muito atenta à questão ambiental, preservação de matas, de florestas. Como é que o senhor vê essa situação toda? Até que ponto o atual governo está avançando demais nisso? E também liberação de uso de agrotóxicos. Essa é uma boa questão. Que tem a ver com sustentabilidade na sua extensão, né? Olha, os números são realmente interessantíssimos para falar sobre eles. Do plano Collor até hoje, a área plantada com grãos cresceu 63% no Brasil. E a produção de grãos cresceu 310%, 5 vezes mais. O que foi isso? Tecnologia. Então, esse número já é um número que impressiona qualquer estrangeiro que vem aqui no Brasil. Mas por trás dele tem um número mais importante ainda, que é o seguinte, Denise. Hoje nós temos 62 milhões de hectares plantados com grãos no Brasil. Se tivéssemos hoje a mesma produtividade por hectare que tínhamos no plano Collor, seriam necessários mais 78 milhões de hectares para colher a safra desse ano. O que isso significa? Que 78 milhões de hectares de floresta, de cerrado, de qualquer bioma, não foram desmatados, não precisaram ser desmatados, porque aumentamos a produtividade por hectare. Então, isso é sustentabilidade na agricultura, isso é que vale. E as pessoas passam a largo disso. Tem desmatamento ilegal? Tem. Polícia. Eu não vou discutir esse negócio, não é um... Então, mas se não tem um plano de governo focado em coibir esse tipo de ação? O governo tem isso. O governo tem isso. Mas tem afrouxado algumas condições. Por que o governo não consegue fazer isso? Não tem gente, não tem verba, não tem estrutura, então não consegue trabalhar. Agora estão melhorando, vão fazer um acompanhamento via satélite diário que vai dar uma outra condição para o governo trabalhar. Esperamos que funcione isso aí. Agora, nós não precisamos mais desmatar muita coisa. Nós temos hoje no Brasil 9% do território brasileiro, só 9%, esse. 9% com todas as fazendas com agricultura, que plantam de alface até eucalipto. E mais 20%, 21% de pasto. Só que está aumentando a produção de gado. Da mesma forma que a produção de grãos foi espetacular, de carnes também tem crescido espetacularmente. A produção de frangos do plano Collor até hoje aumentou 475%. Mas tem o desmatamento ilegal, tem, que não seria necessariamente a produção, é o controle. E o que se cobra do Brasil é o controle. Nós não queremos desmatamento ilegal, nós queremos controle sobre isso aí. Eu não estou falando que é agricultura necessariamente, mas eu estou falando uma coisa de ação de Brasil que está sendo observada no exterior. Mas tem que fazer mesmo, tem que fazer mesmo. Agora, quem é que desmata? Madeireira, quem compra? A Europa. Então tem um processo aí que é meio complicado, tem que ser resolvido. Agora, em termos de sustentabilidade, nós estamos à frente praticamente do mundo inteiro. Então, a matriz energética brasileira tem 47% de energia renovável. No mundo tem 14%. Está muito à frente de sustentabilidade. Com o etanol emitindo só 11% do CO2 que a gasolina emite, nós estamos muito à frente. Agora, o Brasil tem muito mais a preservar do que os outros. Temos problemas. Mas a área de pastagem está crescendo muito a produtividade. Então, nós vamos destinar pasto para a agricultura. Então, o que vamos precisar de área nova não é em floresta ser desmatada, é em pasto. E aumentar a produtividade. Por suposto. É isso. Então, nós conversamos aqui com o Roberto Rodrigues, eu agradeço muito a sua participação, foi ministro da Agricultura e é coordenador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas. Obrigada, uma boa noite. Sempre à sua disposição. Obrigado. Boa noite.